Olá, caríssimos, sigamos nas nossas reflexões, hoje, neste momento, agora, com Horizontes da Mente. Psicografia de João Nunes Maia, do Espírito Miramês. Capítulo 32, Projeção Poderosa, valendo lembrar que nós seguimos naquela trilha do entendimento do processo de divinização da mente, ou seja, de educação da nossa mente, de tal forma que ela alcance condições mais harmoniosas, mais serenas, dentro do que o Cristo nos convida. E aqui, esse tema especificamente, projeção poderosa, vai nos trazer uma proposta não é de proteção, de percepção do que é capaz a nossa mente. E o exercício de projeção, de projetar, né, no tempo, no espaço, na vida, aquilo que nós construímos dentro de nós, ou aquilo que nós assimilamos. E é interessante porque a gente pode utilizar este momento como essa condição, essa ideia de levar ao próximo reflexões feitas por nós, buscando a compreensão, buscando a orientação de irmãos maiores, né? Lembrando que o trabalhador espírita, ele é um expositor, ele é um palestrante numa condição específica, porque ele expõe uma ideia que vem de outros irmãos, que foi trabalhada, que foi conduzida por outros irmãos, dentro dessa proposta de avançarmos em entendimento, de avançarmos em aprendizado. Então vamos lá. Projeção poderosa é o nome do capítulo. E a primeira coisa que Miramês vai nos trazer é essa compreensão de que, desde que iniciou, né, o homem, a razão, o adentrar no reino humano, o despertar da razão no homem, ele avança no... Não é na capacitação, não é o termo específico, mas no uso desse potencial. Então, no uso desse potencial. Então, ele nos traz que, num primeiro momento, isso ocorre de uma forma inconsciente. Então, essa capacidade projetiva, mental, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, ele ocorre de uma forma inconsciente. Mas que, aos poucos, com o avançar do tempo, nós conseguimos entender ou assimilar que é um processo que nós temos domínio sobre ele, a imaginação. Então a gente começa a tomar posse da imaginação, a tomar consciência, né, melhor dizendo, mesmo que incipiente aí num primeiro momento, de que nós temos uma capacidade, uma condição específica que é a de imaginar. E essa imaginação, ela tem uma força de ser projetada, de ser lançada, de alcançar outros seres, ou seja, de ir para fora, de sair do homem, de se estender para fora. Aí, Miramês vai dizer o seguinte, que no início, né, o início das projeções mentais, ele era desordenado, sem que o aparelho da mente pudesse obedecer a essa lâmpada interior, que neste momento, nessa condição, era um piscar, né? Um acender, ele usa o termo acendia e apagava, né? A gente percebia o que estava fazendo, não percebia o que estava fazendo e seguia nesse processo. É como que pedindo socorro no florescer de uma vida nova, ou seja, como querendo despertar. É bem essa noção de despertamento, esse despertamento dessa capacidade imaginativa, projetiva. E aí ele vai nos trazer, é óbvio que milhares de anos se passam até que esse impulso que nós trazemos em nós, de dentro para fora, tome essa sequência, né? Até de entender essa capacidade de associar uma coisa à outra, de criar,
uma ideia de imaginar algo e de fazer conexão com outras coisas. Então, é aí que vai tomando essa sequência de modo a se organizar e se expandir pela força do sentimento. Então, já não era só instinto, já não ocorria só instintivamente, inconscientemente, mas já vinha agregado com os nossos sentimentos, com aquilo que passava pelas nossas emoções, né? E é tão interessante que aí ele vai nos apresentar como que essa imaginação ocorre. Dentro de tudo que a gente vem estudando até então, nós separamos um pouco, falando muito da mente humana dentro de entender a formação de ideias, né? Podem retomar as gravações anteriores, a formação das ideias, a força do pensamento, a capacidade de construção do pensamento. Então, todos os textos que a gente vai trazendo, os capítulos, né? Aqui a gente vai entender que nós estamos no capítulo 32 deste livro, vem nos orientando para que a gente possa ir se familiarizando do domínio do nosso pensamento, desse pensamento como um recurso mental. O pensamento não é a mente, o pensamento é um recurso que a mente utiliza, e a Ímila mesmo está dentro dessa condição de humanos, de construções específicas de ideias, de teorias, né, de estruturas científicas, de compreensão da vida, de compreensão do ser, de filosofar, de refletir sobre determinadas coisas. Então, como que é necessário vir educando este pensamento? E aí, nesse momento que ele está falando de projeção mental, dessa capacidade de exteriorizar que a mente tem, de educar esta imaginação. Porque hoje ele está trazendo uma construção mais precisa, que é a imaginação. Essa parada, essa utilização desse recurso que é o pensamento, do entender como que se formam as ideias, o que vem de fora, o que vem de dentro, como que a gente constrói isso, né? Articula uma coisa com a outra para poder fazer isso que a gente está fazendo aqui, falando, tentando trazer para vocês essa ideia do pensamento como recurso mental e que precisa ser educado, precisa de passar por esse processo de educação. Então, olha como que é interessante, à medida que a gente vai aprendendo a dominar e a projetar esses pensamentos em todas as direções, e Mira mesmo chama atenção que em todas as direções alcançar outros mundos, não só nosso mundo, o nosso orbe, mas uma capacidade de ir muito mais além do que a gente possa imaginar. Olha a imaginação aí, no momento. Então ele vai dizer o seguinte, que à medida que a gente vai dominando isso, né, o espírito superior, ele vai usar essa projeção mental, essa capacidade de construir, de imaginar coisas e de projetar isso na construção da felicidade, na edificação do amor e na difusão da verdade. Olha o grande aprendizado. Ele está colocando esse alcance do espírito já educado, do espírito superior. E a alma inferior, ainda vamos usar isso, infelizmente, fazendo guerras, matando, destruindo, ateando calamidades por onde passa. E neste processo, né, vamos falar como aqui no despertar do entendimento dessa capacidade, o procurar fazer o bem, mesmo que a gente ainda faça o mal, como nos diria Paulo, mas nos responsabilizando por isso. Nos lembrando que o tema que nós gravamos junto a esse de Joana de Ângeles fala sobre a dúvida. Então voltem lá e vejam, ou vejam para frente, dependendo da ordem que ele for colocado. O Cristo, o Evangelho nos ensina a
pensar no melhor, causar menos danos possível ao outro e a nós próprios, porque a gente vai ter que se haver com isso. Então, Miramês nos chama a atenção que todos nós que viajamos na Terra, ou todos nós que fazemos parte deste orbe, que chamamos de Terra, estamos na escola do Cristo. O orbe terreno é a escola de Jesus, o Cristo, que objetiva em todos os seus programas a educação da mente. Pronto, achamos o cerne da questão. O objetivo do Cristo, educar a nossa mente, para que a gente possa projetar o bem por onde for, como for. E aí a gente possa se estender também, melhorando cada vez mais, ou seja, nos tornando cada vez mais capazes de fazer o bem, de sustentar o bem. E a beleza do texto de Miramês, que vai nos dizer que o Evangelho, ou Evangelho, e aqui vale a pena ler na íntegra, o Evangelho constitui normas para que os nossos pensamentos sejam disciplinados, fortalecidos no sentido de atingir a plenitude dos santos e a tranquilidade dos místicos. Olha a beleza disso. O objetivo dessa escola de amor a nós, oferecidas por Deus, nosso Pai, e sustentada, conduzida por Jesus, o Cristo, é que nós sejamos capazes de educar a nossa mente de tal forma que a gente possa projetar o amor através dos nossos pensamentos, da nossa imaginação, dos nossos sentimentos. Porque o Evangelho de luz, e ele vai trazer isso aqui num momento bem específico, Miramês vai nos trazer que o Evangelho é essa luz. O Evangelho é essa luz que nos conduz. É essa luz que faz com que a gente comece a projetar, a educar de tal forma o pensamento que nós sejamos capazes de projetar o amor. Então ele vai nos dizer que com a vinda do Cristo muda-se, né? A razão no homem, ela toma dimensões inigualáveis depois do Cristo. A razão no homem, ela alcança, né, dimensões inigualáveis com este treinamento do pensamento, com essa proposta de educação do pensamento. Então, o espírito imortal, após Jesus, a vinda de Jesus, começa a usar a poderosa força da mente na cocriação, essa capacidade de reproduzir, de estender o verbo do Cristo, o verbo que é o Cristo, a manifestação do amor. Então, olha a beleza disso. É o Cristo que abre, né, as escolas iniciáticas, faz com que as escolas iniciáticas abram as suas portas e entendam que é necessário pregar o amor, projetar o amor, estender o amor por todos os cantos. E é interessante que ele nos traz como que o Cristo ele não cria escolas, ele utiliza a natureza como templo, o céu como desenho emblemático, as aves, animais e plantas como companhias que lhe pudessem dar e obedecer o que de mais sagrado tinha para ser entregue à terra. A boa nova do reino. A beleza de ensinar a projetar no mundo, de projetar no mundo, de projetar nas mentes humanas o verbo que dignifica, o verbo que transforma, o verbo que embeleza, que diviniza o ser e que nos ensina concomitantemente, à medida que nós tentamos reproduzir, que nós nos esforçamos para reproduzir, a projetar o amor. Então, a primeira escola da mente, dando ensejo aos homens de educar seus pensamentos, de projetá-los nas órbitas individuais de cada ser que sofresse dramas íntimos, que fosse castigado pelas provações dolorosas, que chorasse e pedisse consolo. Então, o Evangelho nos dias que correm
é valorizado cada vez mais por ser a maior esperança da humanidade, o conglomerado mais perfeito das leis de Deus. Então, a projeção de Deus na Terra através do Cristo Jesus, nos ensinando ao reproduzir o Evangelho, nosso esforço de reproduzir o Evangelho, a estender isso aos nossos irmãos. Se queres saber, diz-nos Miramês, o Evangelho é o céu na terra. É a porta pela qual poderemos entrar para o reino de Deus. Então, ele nos fala, nos chama atenção nesse texto especificamente, que o que nós chamamos de queda do cristianismo não existe. Não existe. No reino de Deus não existe essa condição. O que acontece é que nós estamos sim no movimento evolutivo, sim no movimento de aprendizado, exatamente por saber disso, que o Cristo nos garantiu a vinda do Consolador prometido, do auxílio que nos é dado pelos irmãos superiores, aqueles que nos antecederam, aqueles que se encontram livres, espíritos livres no plano maior, para que nos oriente, para que nos auxilie, para que continue projetando nas nossas mentes, em nós, o bem, o amor, o Evangelho. Então, não existe doutrina espírita sem Jesus, porque a doutrina espírita é exatamente esse esforço do Cristo para que a gente aprenda aquilo que a gente não conseguiu aprender, que no segundo milênio conseguiu ficar deteriorado, não pela maldade dos homens, Miramês nos reforça, mas pela ignorância. E sim, pela ignorância, filha da imaturidade, ele nos diz. Por isso, Cristo, sabedor da dificuldade que enfrentaríamos, nos garantiu que teríamos o Consolador, que ora aqui está diante de nós, através de um livro, através de um texto, através da capacidade que temos de fazer algumas reflexões. Bom, Miramês vai fechar o texto para a gente dizendo o seguinte: e agora é que os homens, ou pelo menos alguns deles, estão compreendendo o tesouro que têm nas mãos, do qual depende a sua felicidade. A projeção poderosa da mente, educada no serviço do amor. O céu no coração e a luz de Deus na consciência. Olha a beleza disso. É trazer o céu no coração e a luz de Deus na consciência. E ter consciência disso e projetar para os outros, seja em forma de um texto, de uma reflexão, de uma música, de um momento de conversa, de um amparo, de um abraço, de uma orientação. É Jesus projetando em nós a capacidade de amar e contando com cada um de nós que a gente possa usar, que a gente possa exercitar essa capacidade uns com os outros. Bom, eu queria fechar com a frase de Miramês que diz: nada se perde na preciosidade do tempo e do espaço infinito. Tudo avança por leis irremovíveis do Criador. Que a gente possa avançar educando a nossa mente no amor, buscando a sabedoria, rompendo com a ignorância e avançando sempre com Cristo a nos guiar. Beijos em todos os corações.